dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista no jornal O Globo. E eu queria que você trouxesse aqui o que você destaca aí das mensagens deixadas pelo ministro. Pois é, deu entrevista a Thaís Barcelos, Sérgio Roxo e Tiago Bronzato, da sucursal de Brasília, do Globo, e disse muita coisa importante. Eu queria começar falando de o que eles chamaram como mais importante, que é o fato de que ele admite deixar a Fazenda para integrar-se à campanha. Mas ele falou, que já falou isso com o presidente Lula, que ele pode sair, que ele gostaria de colaborar com a campanha, mas ele disse na entrevista que ele está falando não como ser candidato a alguma coisa, mas para ajudar, por exemplo, na preparação do programa. Perguntaram se ele queria coordenar a campanha, ele disse que não, em cargo de coordenação, chefia, ele se oferece para o que for necessário. O ministro Haddad é um ministro de partido, ele já se ofereceu outras vezes para funções assim, mas ele está sendo, o partido fala dele como candidato tanto a governo de São Paulo quanto a Senado por São Paulo. Mas ele deixou isso de lado, ele falou, olha, eu gostaria de trabalhar não como candidato, eu passei por 3 eleições muito pesadas, segundo ele, né? Ele foi candidato a presidente em 2018, depois foi candidato a governador em 2022. Ele perdeu as 2 eleições, mas ao mesmo tempo trouxe ganhos para o partido. O que acontece com a Fazenda se ele sair? Se ele sair, talvez fique Dario Durigan, que é o secretário executivo, está sendo preparado claramente para substituir. É um quadro técnico muito competente, não há dúvida sobre isso. Mas o Haddad, na Fazenda, é insubstituível num ponto. Ele tem uma relação muito especial com o presidente Lula. E ele, mesmo quando ali o grupo em torno do presidente está contra uma ideia, muitas vezes o ministro Haddad consegue passar atravessar esse grupo palaciano e emplacar suas ideias e suas propostas técnicas. Então, o Dario Durigan e nenhuma outra pessoa teria o mesmo acesso, porque essa relação foi construída ao longo dos anos. Então, fica uma incerteza em relação ao último ano da política econômica, porque até que ponto ele vai conseguir fazer a agenda. A agenda é sempre mais difícil, a agenda da Fazenda muitas vezes é impopular, né? Então, como é que vai ser o último ano da política econômica, fica nessa incerteza. Mas ele falou de outras coisas também, Cássia, eu não sei se tem alguma coisa que você queira puxar para a gente conversar. Tem um tema interessante que foi abordado, Miriam, que é a questão do controle pelo Congresso de uma fatia expressiva, importante do orçamento e que acaba deixando mais tensa a relação do Congresso com o governo, né? Ele admitiu que isso atrapalha esse controle dessa fatia no Congresso e principalmente a dificuldade que ele admitiu ter agora, uma dificuldade maior na Câmara do que tinha antes com Arthur Lira. Ele falou meio indiretamente e ele não culpou Hugo Mota. Ele falou que é a reação no Congresso às pautas econômicas por causa do sucesso da política econômica. Então, ele falou que tem uma resistência maior às propostas da economia. Mas ele indiretamente citou também a mudança na presidência da Câmara dos Deputados. Então, a política ficou ali como esses 2 recados que ele deu. Agora, ele falou também dos Correios e da eletronuclear, né? Tem 2 estatais pedindo aportes do Tesouro. E ele falou que eles estão negociando entre o Tesouro e o Correio um programa de reestruturação. Falou que tem uma parte do trabalho dos Correios que é o serviço postal, que em qualquer lugar do mundo é feito pelo Estado, e que ele indica, quer dizer, com déficit. Mas que a parte do filé mignon
né, transporte de encomendas e tal, isso agora é competitivo, tem outras empresas nesse mercado. De qualquer maneira, ele falou que o Tesouro já está na 10ª versão desse programa de reestruturação. Então, o Correio teria que apresentar a reestruturação. Mas ele disse que terá aporte do Tesouro, sim, e falou que a eletronuclear é um problema que vem de longe, não é criado agora nesse governo, mas que também terá que ter uma solução. Então, tem 2 aportes do Tesouro por aí. No caso, perguntaram também sobre taxa de juros e ele não falou mal do Galípolo. Meu tempo acabou aqui, mas a entrevista inteira, muito interessante, está na edição do jornal O Globo. Muito obrigado, Miriam. Bom dia, bom fim de semana. Bom fim de semana para você, Milton. Até mais tarde, Cássia. Até mais tarde, Miriam.